Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje de ciência, nós vamos estudar e responder essa pergunta: todas as plantas são iguais? Eu espero que vocês já tenham respondido e tenham respondido que não. Bom, nem todas as plantas elas são iguais. Algumas plantas elas não vão apresentar todas as características que nós estudamos na aula passada. E que características são essas? As suas estruturas, que são as folhas, o caule ou tronco, raízes, flores, fruto e sementes. Algumas plantas elas não vão apresentar todas essas estruturas. Todas as plantas são iguais? Nós já respondemos que não. A maioria das plantas apresenta todas as partes que nós estudamos e que eu acabei de falar. Entretanto, algumas delas vão ser diferentes, não vão apresentar todas essas partes. Os pinheiros, por exemplo, apresentam apenas raízes, caule, folha e sementes. Mas eles não possuem flores e nem frutos. Se nós observarmos, o pinheiro ele é uma árvore de grande porte. Como eu sei que ele é uma árvore de grande porte? Devido ao tamanho do seu caule, o seu tronco. Observem aí na imagem o tamanho do tronco do pinheiro. Na nossa região no Brasil, ele não é conhecido como pinheiro. Ele recebe um outro nome, que é araucária. A araucária ela é um tipo de pinheiro comum na região sul e no sudeste do Brasil. A semente dessa árvore é conhecida como pinhão e é muito consumida principalmente na época da festa junina. A época da festa junina é ali nos meses de junho e julho. Um erro comum é chamar a pinha de flor, mas é importante lembrar que os pinheiros eles não vão possuir essa estrutura de flores. O que é muito errado, considerado como flor, a pinha, é simplesmente uma estrutura que vai carregar as sementes. As sementes do pinheiro, ela lembra um pouco a castanha de caju. Por que, tio Flávio? Porque ela vai apresentar uma casca. E essa casca, para ser rompida, é necessário ser aquecida. Ou seja, o que eles fazem com a pinha? Eles acendem uma fogueira, colocam a pinha dentro dessa fogueira e depois de que essa pinha ela já foi aquecida, eles quebram essa casca e comem o pinhão. O mesmo nós fazemos com a castanha do caju. Aquecemos a castanha, que assamos ela e depois quebramos a sua casca para consumir ali a castanha. Uma planta que vai apresentar todas as estruturas que nós falamos anteriormente e faz parte da nossa região é essa da imagem, que é o pé de manga. O pé de manga ele vai apresentar as folhas, um caule ou tronco, raízes, vai apresentar aí, como dá de ver na imagem, frutos, vai apresentar, antes de dar a formação do fruto, nós temos a formação das flores. Depois essas flores elas dão origem aos frutos, como nós já começamos a estudar e observar nas nossas duas aulas anteriores. Dentro desse fruto, utilizando o exemplo do pé de manga, vai ter apenas uma única semente. Essa semente, se ela for enterrada e encontrar condições adequadas de água e luz, ela vai se desenvolver e dar origem a uma nova planta, a um novo pé de manga. E manga, cá entre nós, é uma delícia. Nós vamos ter outras estruturas, como, por exemplo, outras plantas que não vão apresentar todas as suas estruturas. Essas plantas, elas são plantas de pequeno porte, ou seja, são plantas pequenas. Elas não chegam a mais de 3 metros de altura, que nem as árvores. Os musgos e as samambaias são plantas que não têm flores, nem frutos e nem sementes.
As samambaias, que é dessa imagem à direita, elas possuem raízes, caule e folhas. Já os musgos dessa primeira imagem, eles não apresentam nenhuma dessas partes. Eles vão possuir outras estruturas parecidas, que realizam funções semelhantes, mas que recebem outros nomes. Esses nomes são rizóides, o que significa uma raiz bem curta ou sem raízes, caulóide, um caule bem pequeno, e vamos ter ali filóides, que são um tipo de folhas minúsculas. Muitas vezes nós confundimos o musgo com o lodo, e geralmente o musgo ele aparece em locais sombreados e no período chuvoso. As samambaias também, elas são plantas que precisam de bastante quantidade de sombra e de água. As samambaias, elas são interessantes, pois elas são muito utilizadas na ornamentação. O que significa isso? Elas são muito utilizadas para decoração, colocadas ali em vasos de planta, em jardins suspensos, que são aqueles jardins que são feitos na parede. Você já viram uma espécie de jardim suspenso? São aqueles jardins que é colocado os vasinhos de planta na parede e colocado várias espécies. E as mais utilizadas geralmente são as samambaias. Uma curiosidade sobre as samambaias. Quem tiver samambaia em casa, observem abaixo das folhas da samambaia, elas não vão ter, como foi lido no texto, as estruturas de sementes, mas elas vão ter uma espécie de esporos, que são pequenos pontinhos escuros debaixo da folha da samambaia. Bom, pessoal, esse foi o tema da nossa aula, crianças, e até a próxima. Um abraço do tio.